Pois bem, o nosso texto de hoje, a nossa mensagem de hoje, é para mostrar, a gente vai estar abrindo os olhos da congregação, entoando um ritual de ânimo, de coragem, para que a congregação possa sentir esse desejo de nunca fracassar na presença de Deus, porque se nós estamos firmes na presença de Deus, é porque nós desejamos, e esse desejo tem que ser mantido aceso, não pode apagar. No texto que foi lido no versículo 12, está falando ali, é o texto que nós vamos falar sobre ele, que a nossa recompensa, ela está no céu. A nossa recompensa não está aqui na terra, nossa recompensa é no céu, e é por isso que nós precisamos lutar, nós precisamos desejar em nosso coração, essa recompensa, esse galardão, porque galardão aqui da terra não presta, galardão aqui da terra vai ser queimado, toda e qualquer boa vida que você tiver aqui na terra, daqui uns dias isso não vai valer nada, isso vai acabar, isso vai virar cinza, é o que a palavra de Deus afirma para nós, e nós que cremos na palavra de Deus, nós temos que entender isso, e lutar, esforçar, para que possamos atingir esse galardão no céu, conforme nós vimos no versículo 12, nesse texto que nós lemos. A recompensa do cristão, ela está no céu, não é aqui na terra. Então, irmãos, lá no céu, é um lugar santíssimo. Lá no céu, é um lugar santíssimo, onde vive o ente também santíssimo, o ente mais santíssimo que existe, está lá no céu, é Ele que criou todas as coisas, inclusive cada um de nós, e que determina para a igreja dele ser como ele é. Vocês lembram que ele fala assim: sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro trouxe isso lá do Antigo Testamento e trouxe para a igreja da nova aliança, a aliança no sangue de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro trouxe isso no capítulo 1, versículo 16, ele fala que lá está escrito: sejam santos porque eu sou santo, sejam diferenciados porque eu sou um Deus diferenciado, é o que disse o Senhor Deus. Ele não é qualquer um, Ele é o único Deus, Ele é o Deus vivo, é o Deus misericordioso de cada um de nós, é o nosso Pai verdadeiro, Ele quer que nós sejamos iguais a Ele. Sejam santos, porque eu sou santo. Esse mesmo desejo que Deus já havia dito para Israel, assim que Israel saiu do Egito, bem no comecinho lá, Deus falou para o Moisés escrever isso para Israel, e que Israel tivesse isso como um memorial na sua vida, um memorial perpétuo. No Levítico 19, versículo 2, Levítico capítulo 20, versículo 7, e em outros lugares, Deus falou muitas vezes isso para Israel, e o apóstolo Pedro trouxe isso para nós. Quer dizer, não é coisa lá do Velho Testamento, é coisa da nova aliança, é coisa do povo de Deus. Se Deus é santo, Deus é santíssimo, habita no lugar santíssimo, Ele quer ter um povo santo para estar com Ele. Essa é a nossa luta, é isso que nós precisamos buscar e viver a nossa vida aqui, correndo atrás da santificação, não é? Em Êxodo, capítulo 19, olha que coisa linda que Deus falou para Israel, nesse contexto que nós estamos lendo, Êxodo 19, lá está escrito assim no versículo 1,
no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, o Monte Sinai. Agora diz o versículo 5, olha que a expectativa de Deus para um povo dele, olha o que ele falou, e não é diferente para nós, como nós já vimos. Versículo 5, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Olha o que Deus está falando. Deus quer um povo para si, para ser o seu tesouro. Olhe para cada um de nós. Nós somos muito importantes para Deus. Deus, Ele quer fazer de nós entes santos, como Ele é santo, tesouro especial dEle. Nós temos que considerar isso na nossa vida, e se preciso for, e eu acho que mudar de vida, mudar de costumes, sair do comodismo. Nós precisamos mover alguma coisa para que nós possamos corresponder a essa expectativa de Deus. E a expectativa de Deus é: vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus falou isso para Israel. E Israel foi inicialmente o povo chamado de Deus, agora é a igreja, é o Israel de Deus, é a igreja, e diz: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Quando o apóstolo Pedro escreve, lá na primeira carta, e ele diz que nós precisamos da santificação, é porque Deus quer para si um povo santificado, porque sem a santificação, nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 12, não é? Lá em Hebreus capítulo 12 está escrito que sem a santificação também não haverá recompensa, e se a nossa recompensa está no céu, e se nós não nos santificarmos, nós não vamos botar a mão nela, se é que ela vai ser pega, não sei, mas é uma recompensa, é um galardão que está lá, está à nossa espera, e nós precisamos chegar lá, e para chegar lá nós precisamos ser santo, e Hebreus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Se nós não vamos nem ver o Senhor, se não tivermos santificação, muito menos nós vamos botar a mão no galardão, muito menos nós vamos nos apossar do tesouro, do galardão que está lá à nossa espera. Por isso, irmãos, é a nossa mensagem para que nós possamos não desanimar. A vida é dura, é chato viver aqui na terra, nesse mundo imundo, é complicado, mas nós não podemos desistir de Deus, nós não podemos falar: está muito difícil, aquela igreja está muito chata, aquele pessoal só fica falando que isso, não, nós estamos falando a palavra de Deus para animar, nós estamos mostrando na palavra de Deus que nós precisamos ser o povo dele, e é a palavra dele que nos anima, a palavra dele que nos levanta, a palavra dele que nos move, e nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo dele, que nós temos dentro de nós, quando nós batizamos, nós recebemos o dom do Espírito dele, para nos ajudar no entendimento, para nos ajudar no crescimento, para nos ajudar em todo o envolvimento que nós precisamos ter, para sermos esse povo santo, esse reino de sacerdotes, que Deus espera que nós sejamos. Por isso, irmãos, esta igreja,
ela é composta de todas as pessoas que amam e desejam ouvir o Filho de Deus. Em Mateus, capítulo 17, versículo 5, Jesus estava transfigurado diante dos apóstolos. Ele foi lá naquele monte e estava com ele o Pedro, o João e o Tiago. Jesus foi transfigurado diante deles. Então o Pedro falou uma porção de coisa que não devia falar, como é normal dele, e apareceu uma nuvem que os envolveu, e dessa nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho que eu amo. A voz saiu da nuvem, falando sobre Jesus Cristo. Esse é o meu filho amado. E a última palavra é: ouçam-no, escutem o que ele está falando, dê atenção ao que o meu filho fala para vocês. E o que Jesus fala para nós está no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é que transforma a nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo modifica o nosso ser, faz com que nós sejamos essas pessoas animadas, essas pessoas que buscam a santificação. Tem dificuldade? Tem. Mas Jesus nunca escondeu isso de nós. Ele nunca falou que nós íamos ter boa vida aqui. Ele sempre fala que vamos ter dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele é vencedor, nós precisamos estar com Ele. Esta igreja é composta de pessoas que desejam crer em Jesus Cristo, e aquele que crê, confia. Aquele que confia faz a obra. Crer não é só crer, ele tem que confiar e agir, ter atitude. João 3,16, o versículo da Bíblia mais falado no universo, não é mesmo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa igreja que busca esse galardão no céu, essa igreja que luta para encontrar esse galardão no céu, é daquelas pessoas que desejam obedecer a Jesus Cristo. João 14, 15, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Irmãos, nós obedecemos a Jesus Cristo, amém? 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 Nós amamos Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele é o Filho de Deus. Deus quer para si um povo leal. Deus quer para si um povo fiel, porque o Adão não foi. Agora a descendência dele, se quiser ir lá pôr a mão naquele galardão, tem que ser fiel. Se quiser. E nós estamos aqui porque queremos. Nós precisamos lutar, nós precisamos correr atrás. Não é fácil, ainda mais nesses últimos dias, não é mesmo? Deus quer para si um povo leal e Ele mesmo se compromete para estar junto de nós. Vocês lembram do que Ele falou? Eu estarei com vocês todos os dias. Isso é um compromisso dEle com o seu povo fiel, com o seu povo leal. Eu estou com vocês todos os dias até o fim. É o que Ele falou. E nós confiamos. Nós precisamos estar nessa luta. Quando virá o dia em que nós receberemos a nossa recompensa,
Se formos fiéis até o fim, como disse o Mateus, escreveu no capítulo 24, versículo 10 até o 14, ele escreveu o seguinte: naquele tempo, no tempo do fim que ele está falando, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e nós estamos vendo um montão de gente sendo enganada por aí, porque querem ser enganados, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então, o que vai acontecer? Virá o fim. E o evangelho já foi pregado em todo o mundo, viu, irmãos? Não existe mais um lugar na terra aí que não tenha ouvido o evangelho do Filho de Deus. Já está traduzido em todas as línguas do planeta. Todos podem ouvir e crer no Filho de Deus. A nossa recompensa naquele dia selará. A nossa recompensa no dia final vai ser o selo. Selará o fim da nossa luta contra o nosso pecado. É quando então estaremos para sempre com Deus, como era antes do pecado. Quando a Bíblia diz, lá em Gênesis 2:25, a Bíblia diz que nós andávamos nus e não nos envergonhávamos. Vocês lembram que isso está registrado lá em Gênesis? Nós andávamos nus, pelados, e não nos envergonhávamos. Por quê? Por que isso? Porque naquele tempo, antes do pecado, nós vivíamos sem sentimento de culpa, nós vivíamos uma vida singela, nós vivíamos em plena harmonia com Deus, mas entramos em desacordo com Deus, e por isso passamos a sentir medo. Gênesis 3:10, o Adão fala: eu ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo e escondi. Todos nós somos assim, nós somos descendência dele. Até hoje, quando nós fazemos alguma coisa errada, o lugar que nós não queremos é a presença do Pai, o lugar que nós não queremos estar é na presença de Deus. Mas nós precisamos estar, porque nós não somos capazes de nos escondermos da presença dEle. Nós precisamos estar na presença dEle. Nós nos sentimos desnudos diante dEle, por isso nós precisamos estar com Ele. E diz ainda, que nós compreendemos a nossa nudez diante de Deus. Desde então, o nosso desejo é de nos escondermos. A maldade entrou no mundo, irmãos. A partir do pecado, a maldade entrou no mundo, a iniquidade floresceu no coração dos humanos e tem dado muito fruto. A iniquidade está frutificando no mundo. Nós temos que tomar cuidado, nós não podemos deixar que esse fruto nasça em nós. Nós não podemos deixar que o fruto da iniquidade tome conta da nossa vida. A iniquidade está frutificando no mundo, e logo em seguida, a entrada do pecado no mundo, já houve o quê? Um homicídio. O primeiro homicídio, e ele foi planejado. O irmão falou para o outro: vamos no campo, e lá matou ele. Foi planejado. Logo em seguida o pecado, isso aconteceu. Um assassinato planejado, como era de se esperar.
segundo o curso natural da nova ordem de pecado, houve o afastamento de Deus. Em Gênesis 4,16 vai falar isso. O Caim quis sair da presença de Deus e saiu. Então é uma tendência natural após o Adão. Até hoje é assim. As pessoas, em sua maioria, não querem ver Deus. Falam em Deus, mas se escondem de Deus. Não querem saber dele por quê? Se sentem nuas na sua presença e o desejo é o de se esconder. Isso me lembrou, falando assim, me lembrou até alguns parlamentares brasileiros, né? Que querem se esconder atrás dos outros, seus iguais, buscando apoio daqueles que parecem com eles, né? Aqueles que são da mesma laia deles, né? Me fez lembrar isso, essa situação. Mas o Senhor já adiantou. Lá em Mateus 24:12, o Senhor Jesus diz para a igreja, diz para os servos dele: por causa do aumento da maldade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Esfriará. O amor de muitos, veja bem que não é de todos, é de muitos, esfriará. Agora, por aumento da maldade, nós estamos presenciando, porque a maldade está aumentando, a maldade está frutificando, nós estamos presenciando o seguinte: aumento da injustiça, aumento da crueldade, aumento da perversidade, aumento da ruindade, aumento do desrespeito, principalmente quem já tem uma certa idade, quem já está velho, não é respeitado. O absurdo está ficando normal, o aumento da falta de consideração com as pessoas, tudo isso é fruto da iniquidade, que nós estamos presenciando isso dia a dia na nossa vida. A maldade já está ficando banal, nós estamos acostumando com o que está errado, mas nós precisamos olhar o galardão que está à nossa espera, não acostumar com isso, que o máximo que nós podemos fazer atualmente é: oh, que coisa, ah, que absurdo, não tem mais jeito, é o fim. É somente essas exclamações que a gente ouve. Isso é porque a crueldade do mundo à nossa volta já está tentando atolar-nos, já está nos tornando presos, de certa forma. O amor está ficando escasso, irmãos. Nós temos que observar isso e não tirarmos os olhos de Cristo. O amor está ficando escasso, como disse Jesus, ele ia se esfriar, mas um alento sobra para nós. Um alento nós podemos ter, uma esperança surge para nós, que queremos receber a recompensa no céu. Não é aqui na terra, recompensa no céu. O amor esfriará de quase todos. O que nos move é para estar entre esses quase. A nossa luta é para estar entre esses poucos que não se deixam contaminar pela iniquidade. O amor esfriará de muitos e a nossa luta está maior e mais intensa agora, porque nós precisamos cuidar para o amor não esfriar no coração da igreja. A igreja não pode ter um coração gelado. Não pode. A nossa luta está mais sofrida, porque nós já podemos nos sentir perto do fim, sim. E para que não sejamos desqualificados para o recebimento do galardão. Porque, assim, irmãos,
nós estamos cercados de um lamaçal de coisas ruins, mas nós não podemos permitir que a sujeira do mundo nos faça imundos. Nós não podemos permitir isso. É preciso que nós continuemos lutando no mundo, sem sermos do mundo. É a nossa função aqui. É aqui que nós exercemos a diferença. E então, apresentarmos-nos santos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para quê? Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. É pelo que nós estamos fazendo agora que nós vamos receber a recompensa, quer sejam boas, quer sejam más. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher destruição. Quem semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Temos que continuar lutando para não acumularmos a ira de Deus contra nós naquele dia. Irmão, se você tem um pecado de estimação na sua vida, solta esse pecado. Tem uns que tem um pecadinho de estimação, né? Fica colado com ele, não desgruda. Joga esse pecado, solta esse pecado, senão você vai estar acumulando a ira de Deus para você no dia da ira de Deus. Irmãos, isso está escrito lá em Romanos capítulo 2, versículo 5. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja endurecido. Diz o versículo 6 de Romanos 2, que cada um será recompensado de acordo com o seu procedimento. Precisamos ser santos, nós precisamos ser separados, diferenciados. É preciso um forte desejo e muita determinação para a realização da santificação, para a efetivação do desejo de ser santo, da santidade na nossa vida, para que naquele dia sejamos considerados santos, e então possamos receber do Senhor Jesus o objeto do nosso desejo. Esse objeto do nosso desejo é o galardão, é a recompensa no céu, não é na terra. E Mateus 16, 26 a 27 fala que o Filho do Homem virá na glória do Pai. No dia da ira do Senhor, ele virá como Deus. O Filho do Homem virá como Deus, com os seus anjos, e recompensará, retribuirá, galardoará cada um segundo as suas obras. E eu entendo, irmãos, para fechar isso aqui, eu entendo que será um dia muito triste, pelo seguinte: porque muitos dos que nós entendemos como santos, hoje, naquele dia, não serão. E muitos dos que nós entendemos como excluídos, hoje, naquele dia, vão estar conosco, vão estar ao nosso lado. Então vai ser um dia triste, muito triste, mas também será um dia que trará alegria para aqueles que vão colocar a mão no galardão. Eu quero dizer para a igreja que isso que foi falado aqui é para abrir os nossos olhos, para que nós sejamos tementes a Deus. Não vamos descuidar da nossa santificação, porque sem ela nós não vamos nem ver o Senhor. Que Deus abençoe a igreja. E se alguém quiser uma oração, os presbíteros vão estar aqui na frente, o evangelista também, para que nós possamos orar por vocês, enquanto o irmão vai cantar para nós.